Sanai Takahashi deve ser escolhida em um futuro próximo como a primeira-ministra da história do Japão. Ela tem como referência Margaret Thatcher e o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe em um momento de um crescente pensamento nacionalista no Japão. Será que ela vai conseguir solucionar a crise econômica do país? Vai lembrar que o seu lema é "Estou trazendo o Japão de volta". Falar um pouquinho também, galera, sobre o Hamas, que aceita a proposta de paz feita pelo Trump depois de uma certa, se vocês não aceitarem, vou transformar a faixa de Gaza em um inferno, mas coloca algumas condições. O Trump pede para que o Benjamin Netanyahu pare com as ações ofensivas na faixa de Gaza, que, lembrando, por enquanto não pararam, e por mais que, claro, eu torça para que exista uma possibilidade de paz, eu prevejo alguns empecilhos, tanto do lado do Benjamin Netanyahu, como também do lado do Hamas. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Dinamarca, que alega que navios russos estão fazendo ataques híbridos contra o seu território. Mais uma vez, o aeroporto de Munique, que é um dos principais do continente europeu, é fechado. E falar também sobre o importante ataque russo contra um trem na Ucrânia, que pode reverberar em ainda mais ações negativas do Ocidente contra a Rússia. O que será que tá rolando, hein, galera? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, tá oferecendo para você nesse momento de queda do dólar, de imprevisibilidade dos mercados. Eu sempre gosto de diversificando minhas posições. Ainda mais com o dólar, que eu considero na recomendação de investimento, num baixo preço, a possibilidade de você, na sua primeira conversão cambial, ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Cara, já tô falando da maior conta internacional do Brasil, não é opinião, é fato, são mais de 3,5 milhões de usuários em solo brasileiro. É super simples, super fácil. Eu fiz viagem internacional, galera, Nômade, aceita em mais de 180 países, não tem que pagar com cartão de crédito, preocupar com taxa, essas coisas. A Nômade, de verdade, galera, é sensacional, tá? Ela é muito prática para você comprar os seus dólares e para usar, por exemplo, não precisa necessariamente gastar no estrangeiro. Pode só manter os seus dólares ou fazer outras atividades, ou, claro, nas suas viagens internacionais. Lembrando, galera, que a Nômade tem um aplicativo super legal que tem várias vantagens. Eu, por exemplo, uso o cartão de crédito da Nômade que você pode ter acesso, que é o Nômade Explore, é um cartão de crédito que ele te dá pontos que não expiram a partir da sua utilização. Aqui no Brasil, tá? Conta de luz, conta de água, gasolina, etc. Além de uma série de benefícios, como o Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, e a possibilidade de ter cashback também em dólar, para você já ir montando suas posições. De verdade, cara, eu uso, recomendo bastante aí, tá? A Nômade é sensacional. Então, link na descrição ou QR Code aqui na tela para vocês, cupom RICARDO15 e tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Japão ele está passando por uma certa crise econômica, uma crise política e eu diria que até uma certa crise geopolítica. Lembrando que o Japão é um país que, do ponto de vista, geopolítico, vive em constante perigo, vamos colocar assim, porque está do lado dos russos. E os russos e japoneses não têm exatamente uma boa relação, existem até disputas territoriais entre os dois países desde o final da Segunda Guerra Mundial, tá do lado ali dos chineses, que também não têm um bom convívio geopolítico, e também muito próximo dos norte-coreanos, que também, convenhamos, já fazem uma série de exercícios militares, testes de mísseis, passando por cima de Hokkaido, que ele é mais ao norte do Japão. Além disso, o Japão, ele passa por um processo de estagnação econômica e, somado a isso, um processo de queda da natalidade, envelhecimento populacional, aumento dos gastos públicos com saúde e previdência. Ou seja, esse monte de crise econômica, somado ainda a um processo de inflação que, por incrível que pareça, o Japão sempre foi um país quase que deflacionário, até pela falta de poder de consumo da população, né? A inflação começou a subir no Japão, aumentou a taxa de juros em uma sociedade, cara, que tem muito ligado nessa taxa de juros baixa como forma de incentivo ao crescimento econômico e até problemas com talvez a principal base alimentar, que é o arroz, também os japoneses vêm sofrendo. Ao mesmo tempo que você tem uma desvalorização do iene, isso atrai mais turistas
que hoje interessados, né, no modelo de vida japonês, na cultura japonesa, vão em direção ao Japão, e eu diria que tanto essa queda do poder de compra, a entrada de turistas, essa estagnação econômica, problemas sociais e geopolíticos, abrem espaço para que uma nova corrente de pensamento político surja no Japão, o pensamento ultranacionalista, ultranacionalismo anti-imigração, que, aliás, é cada vez mais comum no continente europeu, partidos como, por exemplo, o Vox, como a Alternativa para a Alemanha, como o Reform UK, por exemplo, no Reino Unido, enfim, né, cada país aí tem o seu partido desse extremo nacionalismo aí, direita, e no Japão isso é crescente, com o Sanseito, por exemplo, representando um tipo de pensamento que eu juro para vocês, tá? O lema é Make Japan Great Again e Japan First, ou seja, cara, uma cópia, claro, né, do pensamento aí mais pró-Trump, pensamento mais nacionalista, mais protecionista. Fato é, cara, que o partido que sempre comandou o Japão é o PLD, só que nos últimos anos a gente teve alguns problemas. Inclusive o Shigeru Ishiba, que é o atual primeiro-ministro, passa por uma, assim, grande crise de popularidade. Foram feitas eleições prévias ali para saber quem seria o novo líder, né, do PLD, e foi escolhido a Sanai Takaichi, que é a antiga ministra das questões interiores ali do Japão, e ela se define como uma nacionalista conservadora. Por que eu falo que isso é importante? Porque é uma maneira do PLD, que é um partido de direita, só que não de uma direita estilo Sanseito, se aproximar também desse eleitorado. Ela, por exemplo, define uma política fiscal mais expansionista. Como eu trouxe para vocês, ela é grande admiradora, por exemplo, do Shinzo Abe, antigo primeiro-ministro que fez os Abenomics, manobras ousadas de expansão dos gastos públicos, queda da taxa de juros para incentivar o consumo. E querendo ou não, galera, por mais que alguns considerem, né, que houve ali um aumento da dívida, quase que a formação de uma bomba relógio, o Shinzo Abe ele conseguiu recuperar, mesmo que provisoriamente ou momentaneamente, a economia japonesa. Além disso, essa postura mais nacionalista, anti-imigração, ela se define, por exemplo, como uma grande amiga de Taiwan. Ela alega que o dinheiro do povo japonês deve ficar para o povo japonês. Vocês entendem como são propostas relativamente parecidas, só que não dessa direita ultranacionalista japonesa? Ela, por exemplo, alega que é uma grande admiradora da Margaret Thatcher, talvez não do ponto de vista econômico, um ponto de vista econômico mais liberal, mas sim do ponto de vista de representação de uma figura feminina. Estamos falando do Japão, que possivelmente vai ter a primeira ministra da história do país. As eleições, né, vão acontecer no dia 15 de outubro, mas a coalizão governista ela tem maioria, ou seja, muito possivelmente há uma ideia, né, dela vencer o processo eleitoral. Ela promete também revisar o acordo que foi fechado entre o Shigeru Ishiba e os Estados Unidos. Eu trouxe para vocês que foi um acordo relativamente assim humilhante para o Japão, que teve que aceitar algumas tarifas sobre os seus produtos, prometeu comprar energia dos Estados Unidos, fazer investimentos no país. Ela promete que vai revisar. Claro que isso pode ser uma preocupação na relação entre Estados Unidos e Japão. Ela promete revisar uma coisa assim extremamente polêmica do Japão, como eu trouxe para vocês. É o país que está envolto em vários rivais geopolíticos. E o Japão tem uma constituição pacifista desde ali do final da Segunda Guerra Mundial, e ela promete fazer uma revisão, muito possivelmente aumentando ou expandindo os gastos militares. Além disso, cara, estamos falando de uma pessoa que alega que o Japão está de volta, ou seja, ela promete resgatar o nacionalismo e o crescimento econômico japonês. E aí, galera, será que vai dar certo? A primeira-ministra da história do Japão? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também uma informação importante, venho trazendo para vocês desse processo de paz na região da Palestina, faixa de Gaza e Israel. E o Trump, quando eu tinha gravado para vocês ontem, ele tinha alegado que se o Hamas não aceitasse a proposta de paz feita pelos Estados Unidos, a solução seria simples. Ele tornaria a faixa de Gaza um verdadeiro inferno, um caos. Pois bem, galera, pouco tempo depois, o Hamas respondeu. Não sabemos, né, se exatamente pela pressão do Trump ou se eles realmente iriam responder naquele momento, mas eles responderam. E deixou o mundo animado, embora eu tenha algumas ressalvas. Desculpa, galera, sou meio cético em relação à situação, tá? Mas vamos lá. O Hamas colocou que ele aceita entregar o governo de Gaza a um órgão independente de tecnocratas palestinos, com base em um consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico. Vamos lá, né? O que seria isso? O Trump, com a proposta que ele fez com o Benjamin Netanyahu, ele fala do Hamas abrir mão do seu governo, abrir mão da luta armada até se devolver as armas, receber a anistia de Israel, dos Estados Unidos, etc., e a formação de um governo tecnocrata,
palestino, ou seja, pessoas técnicas. A questão é, quem vai escolher essas pessoas técnicas? Teria uma espécie de Conselho da Paz, liderado pelo Trump, e também por figuras, né, britânicas, por exemplo, Tony Blair, que seria o responsável por organizar esse governo tecnocrata. Aí já passa a primeira questão. Perceba que o Hamas fala, a gente concorda em abrir mão para um governo tecnocrata que seja um consenso do povo palestino e de uma coalizão árabe. Será que esses tecnocratas escolhidos pelo Hamas vão ser os mesmos tecnocratas escolhidos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido? Fica a questão. Depois ele fala assim, ó, quanto às demais questões apresentadas na proposta, no que diz respeito ao futuro de Gaza e aos direitos do povo palestino, isso está vinculado a uma posição unificada e fundamentada nas leis e resoluções internacionais pertinentes, a serem discutidas em um quadro nacional palestino amplo, no qual o Hamas fará parte e contribuirá sim com nossa responsabilidade. Vocês estão entendendo o que o Hamas está querendo dizer? Israel fala, por exemplo, que o Hamas não pode mais existir, de desmobilização, de desradicalização do Hamas. O Hamas fala que isso não existe, que o Hamas ele vai contribuir para esse futuro Estado palestino. Sabe-se lá, galera, se vai ser como um partido político, como algum tipo de pensamento, se vai ser mantendo as suas forças armadas, entende? Então tá um pouco em suspensão, assim, o que vai acontecer. Tanto que o Hamas ele falou que ele aceita a proposta, mas ele quer ainda revisar alguns pontos que não estão muito claros para os movimentos palestinos. Além disso, o Hamas aceitou. Vai lembrar que a Palestina não tem só representação da Autoridade Nacional Palestina e do Hamas e do Fatah. Existem várias outras organizações palestinas. A exemplo da Jihad Islâmica, que falaram que não concordam com essa proposta. Além de tudo, o Hamas é um grupo muito grande. De repente, o Hamas abre mão da luta armada, não quer mais do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, um Estado palestino somente, aceita a existência do Estado de Israel. Todos do Hamas concordam com isso? Vai ser uma proposta do Hamas enquanto organização? Ou existem movimentos dissidentes? É a questão que fica. Fato é, galera, que o Hamas ele aproveitou e alega que abre mão da luta armada e vai devolver, pelo menos no momento, né? E vai devolver os reféns ali para Israel. O Trump, ele fez assim uma grande comemoração, colocou, né, que por conta disso, Israel deve parar os ataques imediatamente na região. Ele agradeceu aos outros países árabes, como Jordânia, como Egito, como Catar, a Turquia, que não é exatamente um país árabe, né, mas é um país também islâmico ali do Oriente Médio, agradeceu a mediação e falou que é com grande honra que a faixa de Gaza se encaminha para um processo de paz. Embora isso seja feito e ele tenha exigido do Benjamin Netanyahu o fim imediato das operações militares, por enquanto elas não acabaram. O Benjamin Netanyahu, ele até falou com o chefe do Estado-Maior, que recomendou para suas tropas organizarem a primeira fase que é a devolução dos reféns, Israel também mandando mais de 1.500 prisioneiros palestinos que são sob domínio ali de Israel, de volta para a Palestina, concedendo anistia para eles. Mas é fato, galera, que por enquanto as operações em Gaza continuam. O próprio porta-voz das Forças de Segurança de Israel falou, para a sua segurança, evitem retornar os palestinos, né, ao norte ou se aproximar de áreas de atividades de tropas em qualquer lugar. Professor, por que você está vendo com tanto ceticismo assim essa proposta? Vamos lá. Uma paz para a região da Palestina significa o Benjamin Netanyahu vai lembrar, claro que se ele for o responsável por conseguir resgatar os reféns, de fato conseguir promover um processo de paz numa questão histórica, isso pode fazer com que ele tenha uma grande popularidade. Mas, em outro lado, vai lembrar que o Benjamin Netanyahu estava promovendo em Israel uma reforma judicial no país amplamente contestada pela população israelense, que acusava que essa reforma judicial, que tirava poderes da justiça do país, já que Israel não tem exatamente uma constituição, né? Existem algumas leis básicas, tá? Mas não exatamente uma constituição. O judiciário tinha muito poder. Algumas empresas estavam até fugindo de Israel, alegando que o Benjamin Netanyahu estava transformando o país em uma espécie de ditadura, tirando o poder do poder judiciário e deixando na mão dele o primeiro-ministro e também do parlamento israelense. Outro ponto, essa proposta abre caminho para, pelo menos é o que o Hamas está achando, claro, no futuro, o reconhecimento de um Estado palestino, com a Autoridade Nacional Palestina no domínio da situação. Aliás, até o Mahmoud Abbas, ele parabenizou o Hamas, né, pela proposta, pela disposição em fazer um acordo de paz. Hoje, o governo Benjamin Netanyahu, ele é apoiado por uma ultradireita nacionalista ortodoxa, com figuras como Smotrich, Ben-Gvir,
Eles concordam com a criação de um Estado palestino? O Smotrich, por exemplo, que quer criar o assentamento E1 na Cisjordânia, ele concorda com o Estado palestino? O Smotrich, que falou que não reconhece que exista povo palestino e falou em até anexar a faixa de Gaza, concorda que exista um Estado palestino? Entende? O Benjamin Netanyahu, por mais que ele tenha firmado um acordo com Trump, quando ele voltou para Israel, ele pressionado pelos seus partidários e por parte da população, imagina, eu nunca falei em criação do Estado palestino. Aliás, a gente está firme e forte para evitar que isso aconteça. E aí, o Hamas e os outros grupos palestinos, ouvindo isso, vão ficar tudo tranquilo? Outro ponto importante, galera. O Benjamin Netanyahu estava sendo acusado de uma série de escândalos de corrupção. As investigações pararam até porque, convenhamos, não era o momento para discutir isso em plena guerra, com uma estabilização da região. Porque o Trump ele promete uma paz duradoura no Oriente Médio, não na questão palestina. Não temos mais problemas, então, com Hamas, com o Irã, com a Jihad Islâmica, com o Líbano, né, com a Síria também, com a Jordânia agora. Isso talvez não abriria espaço para que os casos voltem a ser investigados e uma possível queda do Benjamin Netanyahu? Será que isso é interessante para o Benjamin Netanyahu? Então são todas questões que ficam e que, de novo, me fazem ser cético em relação à situação. Espero eu que eu esteja errado. Em relação ao Hamas, como eu trouxe para vocês, não acredito que haja um consenso entre o grupo que a melhor solução seria abrir mão do governo para esse governo tecnocrata com supervisão dos Estados Unidos e do Reino Unido. Será que todo mundo do Hamas concorda com isso? Ah, professor, e que nem eu falei, né? O cara que até semana passada pregava ali a destruição de Israel e tal, agora aceita com V? Na geopolítica a gente já viu isso. Convenhamos que o Al-Jolani, por exemplo, né? Acabei de citar para vocês, que hoje é o líder da Síria do HTS, era considerado como um terror tananã, tinha ligações com a Al-Qaeda até, sei lá, década passada. E agora foi recebido pelos Estados Unidos, é reconhecido como a União Europeia, até mudou o estilo da barba, tal. Nossa, eu sou super pró-Ocidente agora, eu sou contra o Irã, sou contra o Hezbollah. O mundo da geopolítica é assim mesmo. Será que o Hamas ele vai se comportar dessa maneira? Porque ele fala que ele vai querer agir agora de maneira responsável para a criação do Estado palestino. Israel vai aceitar isso? O Ocidente vai aceitar isso? São questões que ficam e que ainda, como eu falei para vocês, me fazem cético em relação à criação do Estado palestino. E você, galera, acredita que vai dar certo? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, a gente teve mais algumas situações que foram vistas pelos europeus como provocações feitas pela Rússia. A Dinamarca, por exemplo, por meio do seu chefe da inteligência, alegou que navios russos bloquearam sinais de GPS, estão navegando em rotas de colisão com outras embarcações local e apontam armas para helicópteros dinamarqueses. Tudo isso na região que conecta o estreito, né, do Mar Báltico ao Mar do Norte, que ali é a península da Jutlândia, justamente onde está o território da Dinamarca. Isso pode ser visto como uma guerra híbrida praticada pelos russos. Outro ponto, a Polônia, por exemplo, acabou de anunciar pacote bilionário na construção de infraestrutura, dutos, para conectar a energia da Alemanha para a Polônia, para se prevenir em uma situação de guerra. A gente teve mais uma vez uma paralisação do aeroporto de Munique e um ataque a trem na região de Sumi, na Ucrânia, que trouxe a morte de uma série de civis, em mais um ataque russo contra a Ucrânia. O que eu venho percebendo é que os Estados Unidos estão, entre aspas, perdendo a paciência, até por isso há essa coordenação. O Trump prometeu que ele vai ajudar a Ucrânia com informação de inteligência, imagens de satélite, a atacar pontos em profundidades na Rússia. A Ucrânia vem conseguindo relativo sucesso, não exatamente na frente de batalha, mas com os drones, atacando refinaria, que é o motor do crescimento e do sustento da guerra entre Rússia e Ucrânia. E acho que essas atitudes que a União Europeia está vendendo como atitudes provocativas, uma guerra híbrida contra a Rússia, pode agravar ainda mais a situação. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.